mais precisa dizer, presidente? O que mais precisa dizer qual é a intenção antidemocrática dessa turma, né, que está no poder hoje? Então, presidente, eu peço mais compreensão e menos... O senador Eduardo Girão expressou críticas contundentes em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal de agendar para o dia 27 de novembro o julgamento de 3 ações que abordam a responsabilidade dos provedores de internet na remoção de conteúdos supostamente contendo desinformação e discurso de ódio, sem uma ordem judicial explícita. Para o parlamentar, essa iniciativa representa mais uma incursão do STF nos domínios do Congresso Nacional, interferindo na legislação referente às redes sociais. Girão foi direto ao chamar o Congresso Nacional de subserviente e covarde na cara do presidente Rodrigo Pacheco, ou seja, chamando o próprio Pacheco de subserviente e covarde, e como tal, ele permaneceu em silêncio diante da crítica. Posteriormente, Pacheco se viu encurralado novamente, mas optou por não reagir ao ser cobrado ao tomar uma atitude contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O senador Marcos Duval solicitou que Pacheco incluísse em pauta no plenário o requerimento do líder do Podemos, Rodrigo Cunha, em relação à decisão de Moraes de bloquear as contas do senador, sob investigação por supostamente difamar delegados da Polícia Federal que investigaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante dessa situação, a resposta de Pacheco foi evasiva, ao afirmar que está cuidando do caso e pediu que Marcos Duval aguardasse com paciência as instruções da mesa do Senado. O presidente ressaltou a natureza incomum do requerimento e mencionou a suposta falta de experiência do Senado nesse tipo de solicitação. Veja. Presidente, segundo excelente matéria jornalística publicada pelo Poder 360, o STF marcou o julgamento para o dia 27 de novembro, já esse mês, né, com o objetivo de legislar sobre redes sociais, em mais uma assintosa interferência do Poder Legislativo no nosso poder. Não podemos esquecer que o Congresso Nacional vem legislando também sobre esse importante assunto. No ano passado, repercutiu fortemente na sociedade a possível aprovação do projeto de lei 2630, cuja autoria é de um deputado federal do PCdoB, na verdade, a relatoria dele. E sua urgência foi rejeitada, veja bem, por ampla margem de parlamentares em sintonia com a maioria da população brasileira que não quer a censura nas redes sociais. Mas, segundo a própria matéria, o conteúdo do PL 2630, conhecido como PL da censura, poderá ser utilizado como base para a elaboração do voto do ministro relator nesse julgamento agora, no dia 27 de novembro. O próprio TSE já incorporou elementos desse projeto de lei na resolução número 23732 sobre as eleições municipais desse ano, de 2024. É muito importante salientar que no dia 2 de maio de 2023, o atual ministro do STF, Flávio Dino, na época ministro da Justiça e Segurança Pública, em entrevista coletiva sobre o assunto, disse literalmente o seguinte, abro aspas, só existem 3 caminhos possíveis para a regulação das redes sociais. Uma que nós desejamos que chegue ao final é a regulação pela lei, por deliberação do Congresso Nacional. Mas se os adeptos do, abro aspas de novo, faroeste digital, fecho aspas aqui, conseguirem impor sua vontade, impedindo o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do próprio Ministério da Justiça do governo Lula na época. E também a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que tramitam. Fecho aspas. Resumindo, senhor presidente, segundo palavras do ministro, ou o Congresso Nacional aprova a lei da censura, ou então o governo federal e o STF fazem o serviço. Olha só que ameaça feita ainda no âmbito do dia 2 de maio de 2023. Resumindo,
Segundo as palavras do ministro Dino, né, isso é importante, eu quero deixar muito claro aqui essa ameaça dele, que coloca em xeque o nosso Congresso Nacional, né, o trabalho que nós fazemos pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, eleitos diretamente pelo povo. Quero deixar claro, presidente, é prerrogativa explícita do Poder Legislativo debater amplamente tal assunto, que é sério e complexo, com a participação da sociedade em audiências públicas, tantas quanto forem necessárias. Isso para que se possa vencer o grande desafio de combater a desinformação, mas sem limitar a liberdade de expressão, um dos principais pilares da democracia. É sempre bom lembrar que já no início desse governo Lula, afirmou que o controle das redes sociais o próprio governo, ser uma das grandes prioridades. O próprio Lula disse isso. Tanto que foram criados 2 órgãos para esse fim. A Secretaria de Políticas Digitais, no âmbito da SECOM, da Secretaria de Comunicação, e a Procuradoria de Defesa da Democracia. Olha que nome lindo, na estrutura da AGU. Uma coisa simbólica aqui para calar o brasileiro. E em uma declaração recente, semana passada, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela disse o seguinte, abro aspas, a esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais, fecho aspas. O que mais precisa dizer, presidente? O que mais precisa dizer qual é a intenção antidemocrática dessa turma, né, que está no poder hoje? Nós não podemos esquecer jamais sobre os abusos cometidos pelo TSE nas eleições presidenciais de 2022, quando chegou ao cúmulo de realizar uma censura prévia, quando proibiu o lançamento pelo Brasil Paralelo do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, né? Naquela clássica decisão de democracia a gente vê depois das eleições, né? O TSE funcionando como um verdadeiro partido político, muito preocupante isso. Para concluir, senhor presidente, mais uma vez, reafirmo minha visão de que o grande responsável por tudo isso é o Senado da República, nossa casa revisora, que vem assistindo tantos e tantos abusos de forma subserviente, numa omissão para lá de covarde. Por isso, já está na hora da admissão do último pedido de impeachment, um super pedido, do campeão de pedidos de impeachment dessa casa, que é Alexandre de Moraes. Esse último está composto por mais de 50 laudas, assinado por 157 deputados federais, 2 grandes juristas, né, o ex-desembargador Sebastião Coelho e também o Rodrigo Saraiva Marinho, que é constitucionalista, e apoiado por quase 2 milhões de brasileiros. Chegou a hora, presidente, que Deus nos dê força, sabedoria e firmeza para que a gente possa, nos 200 anos ainda do Senado Federal, não perder as esperanças, cumprir o nosso dever constitucional de pelo menos um dos 60 pedidos de impeachment engavetados, que a gente possa analisar, deliberar sobre ele e dar uma resposta para a sociedade que legitimamente está cobrando uma posição nossa. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade. Presidente, eu queria aqui requerer para que seja pautada com urgência o requerimento que foi feito de iniciativa do líder do Podemos, Rodrigo Cunha, que voluntariamente 42 senadores assinaram esse requerimento. Precisava apenas uma assinatura, mas 42 senadores assinaram para que sejam derrubadas as liminares ilegais que o ministro Alexandre de Moraes tem feito até hoje. Então, até esse assunto já foi colocado em pauta na OEA, que recentemente recebi até o retorno de que foi realmente comprovado um movimento ilícito e eles já estão levando para a Corte Internacional contra os Direitos Humanos. Então, eu precisava, presidente, era só pautar com medida de urgência, eu estou sem salário, meu gabinete só tem 30% de receber de orçamento para poder pagar as verbas de gabinete, não estamos conseguindo manter no Estado aqui o aluguel e tudo mais do gabinete. Então, eu peço, pelo amor de Deus, para o senhor, com medida de urgência, porque a maioria dos senadores já subscreveram, ou seja, já decidiram que está favorável ao que está acontecendo, a queda das liminares, a invasão ao meu gabinete, invadiu um outro poder
de forma ilegal, inconstitucional. Presidente, é questão de sobrevivência e eu poder ter a mesma autonomia que todos os senadores têm de poder exercer o cargo de senador da República com os direitos que o artigo 43 ou 53 nos concede. Aí eu pediria se é possível e o que pode ser feito, porque pela maioria já está definido, se o senhor pode pautar isso com urgência, esse requerimento feito pelo senador Rodrigo Cunha. Senador Marcos Duval, recebo o apelo de Vossa Excelência, terá toda a atenção da presidência, mas de fato é um requerimento um tanto inusitado, não há tanta experiência do Senado Federal em relação a requerimento dessa natureza, de modo que eu peço paciência a Vossa Excelência e confiança nos encaminhamentos da mesa diretora. Eu considero que deve ser um tema a ser tratado em reunião da mesa diretora do Senado, com a participação da advocacia do Senado, que inclusive tem cuidado da busca da defesa das prerrogativas de Vossa Excelência junto ao Supremo Tribunal Federal, e uma questão que eminentemente tem afeição à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, de modo que, não obstante haja as assinaturas de apoiamento, é preciso ter uma avaliação sobre procedimento e o próprio encaminhamento de mérito, sob pena de algo ser votado e, eventualmente, não ser reconhecido do seu ponto de vista jurídico. Por isso, peço a Vossa Excelência, diante da complexidade do assunto, e sei da aflição de Vossa Excelência em relação a esse tema e a presidência tem buscado tratá-lo no âmbito da justiça. Peço apenas paciência para que possamos ter um encaminhamento que seja assertivo, que seja eficiente e que solucione efetivamente o problema. Mas há, de nossa parte, todo o intuito de ver essa situação jurídica de Vossa Excelência definitivamente resolvida com o restabelecimento de suas prerrogativas plenas no Parlamento do Brasil, haja vista que Vossa Excelência foi eleito e nós respeitamos isso. Portanto, é apenas essa ponderação que faço para que o Senado e o plenário do Senado não seja instado a se manifestar sobre algo que é inusitado, não é original, não é usual do Senado, sem que haja esse amadurecimento próprio e prévio. Senador Marcos Duval, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu só queria contestar, porque já vai fazer 2 anos que eu estou nessa situação. Então, o Senado Federal. E são questões pautadas ali pelo senador Rodrigo Cunha que fere gravemente o artigo 53 e as minhas prerrogativas como parlamentar. Então, não há dúvida, não tem a necessidade desse encontro, dessa reunião, ser notório, né? Notório não só para os senadores, como para os líderes dos partidos, como também para a própria advocacia do Senado Federal, que já também está na defesa. Mas como o próprio Senado, os senadores se compactuaram com a questão da ilegalidade do que está sendo feito e da penalidade que estou sofrendo, de injustamente, porque está ferindo as minhas prerrogativas, as nossas, do artigo 53, tirar salário, são coisas que sentar com a mesa e sentar com os líderes, sentar com a equipe de defesa dos advogados do Senado Federal, para quê? Já tem 2 anos que isso já é discutido. Eu acho que, presidente, é questão de sobrevivência. Não é só porque tirou o site do ar, ele me tirou das redes sociais. Questão salarial, questão de manter o meu mandato, de eu poder manter o meu gabinete, receber os prefeitos agora que foram reeleitos ou eleitos, eu não estou podendo. Então, está infringindo gravemente a Constituição e não tem o que se discutir. É notório para todos os senadores e para a própria advocacia do Senado, é notória a violação e a irregularidade e o ato ilegal contra a Constituição. Então, não tem o que se discutir, presidente. Eu peço que seja feito com a máxima urgência possível. Exatamente porque algo desse tipo nunca aconteceu, não se pode permitir que se abra uma brecha de tanto tempo, já vai completar 2 anos, e achar que é algo de perseguição pessoal. É absolutamente não. O papel que eu fiz nas funções que eu exerço nas comissões já foram concluídas e entregues aos órgãos especializados. Pronto, encerrei o meu trabalho. E não era nada, pessoal. Eu preciso agora das minhas prerrogativas como senador da República.
que o Senado Federal, possa seguir e honrar a nossa Constituição, porque eu jurei honrar a Constituição e defendê-la. Então, presidente, eu peço mais compreensão e menos demandar isso para mais tempo, mais dias, porque quem está aqui, só quem está aqui consegue sentir o que eu estou sentindo. Então, eu peço a máxima urgência e não vejo necessidade disso, presidente. Se já todos os requerimentos, quando tem assinatura, é votado em pauta e é votado, por que esse ainda eu vou continuar sendo penalizado? Agora pela Casa, pela presidência da Casa, se os 42 senadores fizeram assinaturas voluntariamente, não foi nem um pedido meu, foi do próprio presidente Rodrigo Cunha, de surpresa, que eu também nem esperava isso. Então, agora está dependendo da presidência da Casa. A presidência da Casa vai me negar isso? Com um pedido de requerimento pautado por urgência? Qual outro argumento vai se ter? Não há argumento, presidente. Então, eu peço agora que cabe à Casa, agora está com a Casa a decisão, que se paute, já que a maioria dos senadores, não haveria necessidade nem da maioria, mas já que a maioria dos senadores assinaram o requerimento, concordando com a queda das liminares, e são todas liminares ilegais, contra a Constituição, contra o artigo 53. Então, presidente, eu acho que não tem o que ser discutido mais. Eu acho que está na mão da Vossa Excelência já botar o dia e a data para ser votado. Obrigado, senador Marcos Duval. Próximo orador inscrito, senador Oriovisto Guimarães. Me solidarizar com o sofrimento do meu colega de partido, Marcos Duval. Sei que o senhor, dentro das suas possibilidades, fará o melhor para que ele recupere a possibilidade de exercer na plenitude o mandato de senador que o povo lhe conferiu. A postura de Pacheco nesse contexto é uma piada, pois ao solicitar paciência a um senador cujos direitos constitucionais foram violados, ele se mostra o quanto é subserviente. E é uma vergonha ao classificar o requerimento como inusitado e que o Senado, hipoteticamente, não tenha experiência com esse tipo de pedido. Que vexame, hein, senhor Pacheco?